Então, eu estou muito feliz, né, em estar fazendo essa apresentação. Quem nos conhece desde o Espaço STB Brasas e antes, né, eu sempre tive muito prazer em compartilhar as minhas viagens pelo mundo, né? E neste momento que a gente não pode estar presentes, né, para a gente confraternizar, né, eu vou estar compartilhando com vocês a tela. E essa viagem que muitos de vocês que estão aqui fizeram com a gente, né? Então, a dinâmica vai ser, eu faço toda a minha apresentação no silêncio, vocês em silencioso, vocês podem mandar perguntas no chat, para não se esquecerem, que daí a Marisha vai salvando aí, e no final da apresentação ela libera o microfone para vocês poderem fazer perguntas. Eu dividi a apresentação em duas partes, né? A primeira parte histórica, como eu gosto, né? E depois a segunda parte com o registro de imagens da viagem. Tá? Marisha, estamos com quantos? 33. 33. Bom, nós temos 50 inscritos que devem estar entrando ao longo da apresentação. Tá? Então, eu fico muito feliz com essa adesão. Apertem os cintos que nós vamos viajar para a Mongólia pela próxima 1 hora. Então, essa viagem fez parte da Transiberiana, que foi um Grand Tour que eu conduzi com umas 30 pessoas, onde nós começamos na Mongólia, atravessamos a Sibéria e terminamos na Rússia europeia. Então, o que era para ser apenas um adendo na viagem transiberiana acabou sendo o seu ponto alto, que eu vou colocar aqui para vocês, onde a gente mergulhou na cultura nômade, no passado glorioso do império que Gengis Khan fundou, que seus descendentes ampliaram. Então, este foi o nosso trajeto da viagem, né? A partir de Ulaanbaatar, na capital da Mongólia, depois indo para Ulan-Ude, já na Sibéria, e seguindo até Moscou. Mongólia. Então, a Mongólia está no centro do mundo aí, e entre dois vizinhos poderosos. Vocês vão ver que ao longo da nossa história, nós vamos estar relacionados com um ou com outro, seja dominando, seja dominado. O nosso vizinho do norte é a Rússia, né? E o vizinho do sul, leste, oeste é a China. Das estepes da Ásia Central que partiram os hunos, que ameaçaram o Império Romano no século V, bem como diferentes tribos nômades turcas, como os cazaques, os uzbeques, kirguizes, uigures, que fazem parte da Ásia Central hoje como países independentes. E outros grupos turcos que continuaram migrando para leste, os seljúdicos, depois Osman, que vão fundar o Império Otomano na Turquia. Então, aqui, das estepes da Ásia Central, saíram os grandes impérios que vocês conhecem e que nos fascinam tanto. A nossa história começa com Gengis Khan, tá? Que quer dizer o grande soberano. Han é o chefe tribal dentro da língua mongol. Ele nasceu em 1162 e faleceu em 1227. O Gengis Khan, ele criou a sua história. O seu nome de batismo é Temujin, né? A sua mãe foi raptada, então ele viveu numa época em que a Mongólia estava toda dividida em clãs tribais que competiam pela terra, pelo pasto, pelo gado, né? Aos 9 anos ele fica órfão e a sua família é banida, sem gado, para as estepes, né, sujeita a quase morrer de fome, humilhação, e vão ser provavelmente esses elementos de uma vida tão dura na infância que vão moldar o caráter e a forma de ver o mundo e de se relacionar deste que vai ser um dos grandes líderes de todos os tempos. Ele construiu seu destino conquistando
uma a uma as tribos mongóis e as unificando. E a partir de 1200, tendo a sua terra natal já unificada, eles passam a conquistar grande parte da Ásia. O grande talento de Gengis Khan e dos mongóis era a sua cavalaria. Então, eles atacavam sem sair do cavalo, eles cavalgavam dias sem parar, se alimentavam em cima dos cavalos, e ele vai desenvolver estratégias militares e armamentos que enfatizam o ataque rápido e a guerra de sítio. Vindo de áreas de nômades, sem nenhuma educação formal, tendo convivido na infância com um punhado de pessoas, ele vai conquistar um mundo, ou praticamente o que existia das grandes civilizações da sua época, do século XIII. Ele quebra a espinha dorsal do mundo islâmico, ele conquista Bagdá, ele chega às portas de Jerusalém e torna obsoletos os cavaleiros europeus com suas armaduras. Para a gente ter uma ideia, ele é considerado um dos comandantes militares mais bem-sucedidos da história, e apesar das suas campanhas serem acompanhadas por massacres em larga escala, onde se estima que levou à morte de 30 a 60 milhões de pessoas, tratava-se, sobretudo, além de tudo, de uma estratégia de propaganda. Ele, nas cidades que se recusavam, que resistiam aos mongóis, elas eram totalmente destruídas, e ele fazia questão que essa informação chegasse logo nas cidades vizinhas, às quais se entregavam, sem resistir. Com isso, eles vão chegar, para vocês terem uma ideia, em verde é o que Gengis Khan conquistou em vida, de 1206, quando ele começa suas campanhas, até 1227, a sua morte, em 21 anos, e com um exército de apenas 100 mil homens, eles vão conquistar mais terras do que o Império Romano o fez em 400 anos. E para vocês terem uma ideia de como já foi o feito inicial, comparado ao depois o que os seus descendentes conquistaram, nós temos em laranja o Império Mongol no seu apogeu, onde ele chegou a 20 mil quilômetros quadrados, desde da Coreia, aqui à direita, até a Bulgária, na Península Balcânica, das Sibérias ao norte, geladas, até as planícies quentes da Índia ao sul. O nome de Gengis Khan, ele frequentemente evoca essa imagem de um bárbaro implacável e sanguinário que, sob o lombo de um cavalo, lidera um bando de cruéis guerreiros nômades no saque do mundo civilizado. Mas, se ele fosse somente isso, Marita, se puder fechar o microfone de algumas outras pessoas que estão fazendo interferência, e ele vai liderar. Se fosse só apenas isso, eles não teriam mantido por vários séculos terras conquistadas. Então, ele foi, sim, um grande líder visionário que, após conquistar, ele fazia acordos com os soberanos locais, ele concedia liberdade religiosa, e vai ser esse líder sanguinário, como é visto pelo Ocidente, que vai ligar uma Europa do século XIII, atrasada, medieval, às culturas florescentes da Ásia, da Pérsia, da China, desencadeando um despertar global. Então, a gente pode dizer que Gengis Khan, sim, é responsável pelo renascimento global que houve na sua época. Uma explosão sem precedentes de tecnologia, comércio e ideias. E aqui a gente verifica, durante o período do seu filho, Jögodei, de 1237 até já o neto, Kublai Khan, essa expansão, onde essa expansão se dá por todos os lados. Se a gente for analisando o mapa, à direita nós temos
a civilização chinesa, né, que já na época, com 2.000 anos de história, né, os persas e toda aqui com já 1.500 anos de história na Península Pérsica, né? Os russos que ainda estavam se formando, né? Então nós temos toda essa conquista, os índios, né? Então todas as grandes civilizações da Mesopotâmia, do Indus e da China, né? As civilizações fluviais vão ser conquistadas por esses povos nômades, né? E o Gengis Khan, considerado selvagem pelo Ocidente, eu vou explicar por quê, né? Ele foi um líder que aplicava a lei, concedia liberdade religiosa, criou e incentivou a educação, concedia imunidade diplomática a emissários de outros reinos, instituindo um livre comércio em todo esse mundo mongol, ligando o Oriente com o Ocidente. Ao longo dos séculos, os descendentes de Gengis Khan assimilaram as desenvolvidas culturas locais, como a chinesa e a persa, e transformam o mundo ao longo do processo. A Rota da Seda, que nós sempre instiga, né, que já existia desde o século I, ligando o Império Chinês com os romanos, né, ela vai cair em desuso e vai ser graças à paz mongólica, ou seja, uma grande extensão de terra sob o mesmo domínio, que ela vai prosperar e vai atingir seu ápice, né? E nessa rota comercial, além do intercâmbio de mercadorias, de ideias, o Islã é introduzido na China através da Rota da Seda, né? O budismo se propaga, né? O intercâmbio de tecnologias e conhecimentos que vão transformar o modo de vida dos povos, né? Os mongóis introduziram dentro desse grande circuito comercial o conceito de papel moeda, o sistema postal internacional, e ainda desenvolveram e disseminaram tecnologias como a imprensa, o canhão, a bússola e o ábaco, ou seja, ligando as invenções chinesas, persas e árabes, né, dentro dessa grande linha de comunicação, né? Além disso, tornar alimentos e produtos locais como os limões, o macarrão, o chá, a porcelana, a seda, que eram artigos locais e artigos essenciais no mundo inteiro, né? Arquitetando um novo modo de vida, né? Aqui nós temos o Império Mongol na época de seu filho, Ogedoi. Então, nessa época, ainda está unificado, né? Ogedoi ele vai governar de 1229 a 1240, né? Então, quem são os outros? Nós temos a dinastia Song ao sul da China, que depois vai ser conquistada por Kublai Khan. Nós temos os sultanatos de Delhi, né? Nós temos as culturas prósperas dos Khmers, de Pagano, no Sudeste Asiático, os seljúdicos na Turquia, mas o grande miolo, né? E ligando isso tudo, vocês veem que Bagdá já está sob o jugo mongol, Samarcanda, que é a grande cidade da rota comercial também, né? E após a morte de Ogedoi, né, o Império Mongol vai se dividir em 4 grandes canatos, né, que são reinos, né? O canato da Horda Dourada, no que é a Rússia, né? O Ikanato, no que é a Pérsia, o Chagatai Kanato na Mongólia tradicional, Ásia Central, né? E a dinastia que vai surgir com Kublai Khan, que é a dinastia de Yuan, que vai conquistar toda a China, né? Então nós vamos ter, então, ao longo de todo o século XIII e até metade do século XIV, os mongóis como figura predominante política em toda a Ásia. Então, só para reforçar a questão, né, que a gente já levantou, não se eles fossem só selvagens que arrasavam a terra, eles não permaneceriam séculos no poder e desenvolvendo as grandes
civilizações como eles fizeram. A terceira geração dos Khans vai se destacar o Kublai Khan, que ele governou de 1260 até 1294, vai ser o quinto na ordem de sucessão, né? Depois de Gengis Khan, o Ogedoi, o irmão, o tio, o irmão e finalmente ele. E ele conquista em 1271 a China, transferindo a capital de Xi'an para Beijing e funda a dinastia Yuan, né? Que vai durar um século. Então, Beijing, que nós conhecemos, né, ela vai surgir, né, com o Yuan e depois com a dinastia Ming vai florescer ainda mais, né? E a gente sabe muito sobre Gengis Khan Gengis Khan a gente sabe muito, mas sobre Kublai Khan em específico a gente sabe muito em função do viajante veneziano Marco Polo, né, que no século XIII ele passa 17 anos na corte mongol em Beijing, né? E ao contar os seus relatos numa prisão na Europa para um colega de cela, né, a vida da corte mongol e a figura de Kublai Khan fica registrado em um mito para toda a Europa. Então, aqui a gente vê, olhem só o que foi a extensão da dinastia Yuan. Ela conquistou não apenas toda a China como nós a conhecemos hoje, né? Assim como nortes da Birmânia, Bangladesh, a Mongólia, o sul da Sibéria e a Coreia do Norte. Então, Kublai Khan ele se destacou dos outros líderes mongóis pela sua predileção pela administração, né? Ele vai reorganizar a burocracia chinesa e, para não ficar refém dos chineses, né, ele importa burocratas turcos e persas para os cargos públicos, extinguindo o tradicional concurso dos mandarins jovens chineses. Isso vai desagradar muito os chineses, né? E os chineses eles têm paciência, né? E vão aguardar o momento adequado, né, para no século seguinte conseguir derrubar Yuan, né, e instituir a nova dinastia. Aqui a gente tem o máximo da expansão territorial do Império Mongol, né, como a gente já falou, em torno de 20 mil quilômetros quadrados, né, e não só eram grandes territórios, mas eram territórios onde tinham as civilizações mais densamente povoadas do século XIII. Como vocês sabem, as civilizações se desenvolvem ao longo dos rios, né? Os rios das planícies da China, da Pérsia, do norte da Índia, né? E ele vai constituir esse grande império, o maior império em termos de extensão territorial que já tivemos. Com a queda de Kublai Khan, de Yuan, muitos pensam que a história dos mongóis terminou. Mas nós temos que nos dar conta. Aqui a gente tem as várias capitais, Karakorum, né, que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco, de 1235 a 1263, na época de Ogedoi, Xanadu, já na época de Kublai Khan, e finalmente Beijing. Mas um dos descendentes, que se diz descendentes de Gengis Khan, foi o Tamerlão. Tamerlão, que em 1400 ele vai conquistar a Ásia Central, a partir de Samarcanda, que historicamente era uma das bases da Rota da Seda, um centro cultural e comercial muito importante. Ele vai conquistar grande parte da Pérsia, o norte da Índia. O seu neto, Ulugh, um grande intelectual, né, arqueólogo, matematicista, né, ele vai transformar Samarcanda e Bukhara em centros culturais do mundo islâmico. E seus descendentes fundam o Império Mogol. Então, muita gente tem dúvida aqui qual a relação de Mogol com os mongóis, né? Então, o Império Mogol do Taj Mahal, né, de Delhi, de Agra, foi um império que controlou o islâmico, que controlou a Índia do século XVI ao século XIX, né, até cair sob o jugo britânico, né?
E eles têm uma ligação direta com os mongóis, que saem da conquista, o que é hoje o Uzbequistão, e depois chegam até a Índia. E se a gente for ao pé da letra, né, de qual foi o último soberano mongol, foi o Emir de Bukhara, que ele só vai cair em 1920, né, sob o jugo bolchevique, né, que vai terminar uma história de 700 anos de conquistas mongóis, né, desde 1206 até 1920. A gente falou que os nossos grandes vizinhos, né, é a China ao sul e a Rússia ao norte. Ao longo dessa história até agora que nós conversamos, foi a Mongólia dominando a China e a Rússia. A Mongólia não, os mongóis, né? Porque a Mongólia, o conceito é um conceito agora do século XX. Então, civilizações de clãs mongóis, né, controlaram a China e a Rússia. Em 1368, cai Yuan, cai a dinastia e assume uma dinastia chinesa, a dinastia Ming. A partir daí, nunca mais a Mongólia vai ter poder sobre a China territorial. Mas na Mongólia em si, vão ter períodos de maior independência ou soberania, como a gente vai ter no final do século XV e no século XVI, quando Dayan Han, um descendente de Kublai Khan, ele reunifica as tribos mongóis e funda a dinastia do Yuan do Norte, fazendo um resgate do passado glorioso de Kublai Khan. O seu neto, Altan Khan, em 1578, ele aproveita essas tribos unificadas pelo avô, mas faltava um elemento comum. Eles tinham o idioma, a língua mongol, eles tinham a etnia, mas eram clãs que, historicamente, né, desde a época de Gengis Khan, disputavam entre si. Estiveram unificados enquanto teve um poder central e depois voltaram a se guerrear. Então, ele, como já acontece em outras civilizações da história ao longo do tempo, né, ele adota o budismo como religião oficial da Mongólia, funcionando como mais um elemento agregador do seu povo. Então, a partir do século XVI, nós vamos ver o budismo totalmente ligado à cultura da Mongólia. No final do século XVII, 1691, os Manchu, então aqui no mapa vocês veem a Manchúria, no nordeste da China, né? Então, a Manchúria, eles é um povo etnicamente diferente dos Han chineses, né? Que é o que controlam a China, o leste da China, né? E a Manchúria vai conquistar a China. Então, por 2 séculos, a última dinastia a governar a China é a dinastia Qin, que é etnicamente da Manchúria. E nesta época, então, a Mongólia vai estar totalmente controlada pela Manchúria, né? Vai ter ainda a figura do Han, mas vai ser estados vassalos, né? Eles devem prestar as ordens ao imperador da Manchúria. Já no século XX, né, nós vemos em 1912 a queda da China imperial, né, e começa todo esse desmembramento da China, com a Mongólia declarando-se independente, o Tibete declarando-se independente, né, mas logo em seguida a estrutura, né, e o grande vizinho do sul, né, mostra de novo as suas garras, né, e incorpora a China, incorpora a Mongólia. Nesta época está tendo a Primeira Guerra Mundial, a queda do Império Czarista, os bolcheviques assumem na Rússia, né, e em 1921 os bolcheviques russos eles vão liberar a Mongólia do controle chinês. Então, 1921 é o controle, é o turning point
da Mongólia, onde, após 500 anos de relação mais intrincada com a China, passa a ter uma relação muito forte com a União Soviética. Em 1924 é declarada a República Popular da Mongólia, é a segunda nação comunista do mundo, né? Então a primeira é a União Soviética, a partir de 1919, né? E a partir de 24 nós temos a República Popular da Mongólia, né? E ao longo de todo o século XX, olhem só o tamanho da União Soviética, né, frente à Mongólia, né? Então o grande dominador político, econômico, parceiro da Mongólia vai ser a União Soviética. Em 1930, no período de Stalin, né, um país que era feudal, com uma teocracia muito forte, né? Então é visto, né, a religião como um poder feudal, né? Então vai ter uma perseguição religiosa com 6.000 prédios budistas destruídos e Marisha, tu pode cortar o microfone aí, por gentileza? A gente vai abrir para perguntas no final. Então, nos anos 30, nós vamos ter a perseguição religiosa, né, com a maior parte dos prédios, dos mosteiros, dos templos, das estupas destruídas, né, monges mortos ou encarcerados. Nos anos 50, lá com Khrushchev, nós temos a modernização da saúde, da educação, e para um povo nômade, algo trágico, que foi a coletivização dos rebanhos, né? Então, 22 milhões de cabeças, né? Onde cada família de nômade tinha os seus rebanhos como uma extensão da família, né? Eles são coletivizados, né? E leva parte da população a abandonar a vida nômade, que era a grande percentagem da população até então. O Ulaanbaatar era uma cidade pequena, né? E começa-se o início da urbanização do país. Nos anos 60, finalmente a Mongólia é reconhecida pela ONU, né? Até então tinha oposição dos dois lados, dos países ocidentais que consideravam a Mongólia como um satélite da União Soviética e da China, que considerava a Mongólia como uma extensão histórica territorial sua, né? E daí, com essa Guerra Fria entre russos e chineses, vai trazer o benefício para a Mongólia, onde vai ter um grande investimento soviético, né, nesse estado tampão na onda da queda do Muro de Berlim, da dissolução da União Soviética no final dos anos 90, né, vamos ter essas modificações políticas e econômicas também na Mongólia, né, com o Partido Comunista perdendo poder e a Mongólia adotando a economia de mercado. E no século XXI, 90% da parceria econômica da Mongólia é com a China. A China que desenvolve a sua infraestrutura, a exploração dos seus minerais, né? Os seus recursos minerais correspondem a 90% do PIB, né? Então, apesar de ser um país ainda essencialmente ligado à agropecuária, né? Como base cultural do seu povo, né? Economicamente são a exploração mineral que é a base da sua economia, né? Então, nós chegamos nos anos 90, então nós temos aqui a Mongólia com a Federação Russa ao norte, a mancha azul é o Lago Baikal, e ao sul nós temos a China. Envolvendo uma franja ao longo da Mongólia, nós temos a Inner Mongólia. Existe de mongóis na Mongólia, e a metade deste número
na Inner Mongólia, que é parte política, administrativa da China. Então, é uma região onde existe uma grande minoria de mongóis, né? Mas é China. Existe, com essa relação tão próxima econômica atual, né? Existe muita inter-relação entre os mongóis da Mongólia e os mongóis da China. A nossa guia, a Sara, era uma artista plástica que ela tinha muitas exposições na Mongólia, né? na Inner Mongólia, na parte Mongólia da China. Então, a capital a gente sabe que é Ulaanbaatar, a língua oficial mongol, hoje é uma república semipresidencialista, tem uma área enorme, é 1,5 milhão de quilômetros quadrados, uma população de 3 milhões de pessoas, uma renda per capita baixa de $4.000, né, a 34ª no ranking mundial, e um índice relativamente alto, né, de 0,741. E a moeda é o Tugrik. Bem-vindos ao Ulaanbaatar. Para começar, nós temos que retroceder alguns séculos, né, e visitar a parte histórica de Ulaanbaatar, onde tinha o Palácio do Último Soberano, o Palácio de Bodhan, que era a casa de inverno do soberano. Em 1924, quando ele morre, né, então nós já estamos desde 21 com influência soviética, né, mas ainda respeitavam o soberano local. Então, com a morte do último soberano, é extinguida a monarquia e é declarada a República Popular da Mongólia, né? Ela, como eu falei, a capital passa, em 1924, a se chamar Ulaanbaatar, que quer dizer, em língua mongol, o herói vermelho. Então, neste complexo de palácio e templos, né, um grande museu de como era a vida da corte e a vida religiosa no final do século XIX, início do século XX. Quanto à religião, né, nós vamos falar bastante do budismo, mas na época de Gengis Khan, os mongóis praticavam o tengrismo, cuja divindade principal era o eterno céu azul. Acreditavam na força protetora dos espíritos da natureza e dos ancestrais, incorporando elementos do xamanismo e animismo. Vocês observando essa imagem, né, é natural a gente imaginar esta ligação, né, do homem com as forças da natureza, porque nós estamos aqui com a força total das intempéries, né, o céu, poucas árvores, né, as montanhas. Então, o céu que domina, né, vai ser para quem Gengis Khan, quando tinha que tomar suas decisões, ele vai se retirar e vai olhar e vai meditar para os caminhos do seu império. O significado da vida era em viver em harmonia com o mundo que está em volta, né? Alinhado com a vida nômade inserida na vastidão das estepes. Eu falei, né, que no século XVI a gente vai ter o renascimento do budismo. Altan Khan, né, que era o líder dourado, ele traz um monge, Sonam Gyatso, do Tibete, para introduzir o budismo em seu novo reino e concede a este mestre o título de Dalai, palavra mongol que significa oceano, né? Daí a designação de oceano de sabedoria associado ao Dalai Lama. Os dois guias espirituais anteriores a este monge, que eles acreditam serem reencarnações do mesmo espírito, né? Eles vão receber os títulos póstumos do Dalai Lama, do primeiro e segundo Dalai Lama, né? E vai continuar essa designação até hoje. Então, Tenzin Gyatso, que é aquela figura simpática, sorridente, sábia que nós conhecemos, que é o líder tibetano no exílio, é o 14º Dalai Lama, né? Reencarnação daquele que vai introduzir o budismo na Mongólia, né? E os Dalai Lamas, eles são considerados manifestações de Avalokiteshvara, que é o
Bodhisattva da compaixão, né? Então, esta vai ser a figura mais presente sempre nos templos que a gente visitou, né? Então, a figura de Avalokiteshvara, né? Tanto que em Ganden Tenchilen, né, que é um mosteiro mais importante, tem uma enorme estátua de Avalokiteshvara de 25 metros de altura, né? O líder espiritual dos mongóis, né, da mesma maneira que temos o Dalai Lama para os tibetanos, né, o líder espiritual dos mongóis é o Gebtsum Damba, né? E ele existe, né, tem o seu papel como líder religioso até hoje. Na década de 30, né, a gente sabe que grande parte dos templos e mosteiros foram destruídos, o Ganden Tenchilen não vai ser preservado, mas vai perder a sua função, né, e ele vai permanecer fechado por 7 anos. Né? Quando ele volta a funcionar, já no pós-guerra, né, como o único mosteiro budista em atividade, uma forma, né, de respeito aparente à cultura e religião mongol. E vai ser só com a queda do Partido Comunista da Mongólia em 1990 que as restrições religiosas foram abolidas. A estátua de Avalokiteshvara, que era de ouro, ela foi levada para a União Soviética nos anos 30, provavelmente desmembrada e nunca recuperada. Então, ela vai ser reconstruída durante a restauração do templo em 1996. Então, aqui nós temos o templo principal de Ulaanbaatar, né? E fora essas duas áreas históricas que a gente viu, o Palácio de Inverno e o templo budista, Ulaanbaatar é essa cidade moderna que vocês estão vendo, né? Então, 1/3 da população da Mongólia vive na capital, né? E aqui nós temos o Teatro Municipal à esquerda, e no centro da praça a estátua de Sukhbatar, né, que é o herói local que combateu junto com os bolcheviques para liberar, em 1921, a Mongólia do jugo chinês. O Parlamento da Mongólia, logo ao lado a gente tem o Museu Nacional, que vale muito a pena ser visitado, onde a gente traça toda essa história que a gente viu, desde os primeiros nômades das estepes a aterrorizar a Europa, os hunos, né? Chegando ao Gengis Khan, os seus descendentes, e até os dias de hoje. Kublai Khan, essa belíssima figura em bronze ali em frente ao parlamento. E, como todo lugar de destaque na cidade, a praça principal é a praça que recebe as noivas para fotografar. Aqui a gente vê os mongóis com seus trajes típicos, né, tradicionais, que eles vão sempre utilizar nas cerimônias religiosas, nos eventos festivos. E o cavalo está sempre presente, né? Vai ser o elemento da força nos ataques aos outros povos, né? E a Mongólia declarou Kunshtai um parque nacional em 93, um parque de 90 hectares, onde foi reintroduzido o cavalo Przewalski. Esse Przewalski ali é o nome de um coronel russo, né, que observa e que identifica como esses cavalos como linhagem direta dos antigos cavalos selvagens, né? Então a gente pode, bem à distância, né, verificar esses cavalos selvagens, né? Então os poderosos cavalos mongóis no Parque Nacional. Seguindo a nossa viagem, dentro dos nossos planos, era passar alguns dias em Ulaanbaatar, a capital, e a maior parte do tempo seguinte no interior. Então, a gente vamos por 400 quilômetros
ir de Ulaanbaatar até a atual capital, até Karakorum, a antiga capital da época de Gengis Khan. E estas são as cenas que a gente vê ao longo do caminho, né? As estepes, uma vegetação rasteira, alguns cultivos, né? E as tendas tradicionais dos mongóis. De tempos em tempos, tinha algumas paragens, né, onde a gente tinha esses povoadinhos, né, para abastecer os viajantes da estrada, né? E a gente vê que o conceito dos gers, né, que são as construções nômades, eles permanecem muito como os desenhos e os planos que a gente tem centenários, né? Mas os acessórios mudaram, né? Então a gente já tem sistema solar, já temos SUV para transportá-los, né? E hoje 30% da população do país ainda é nômade, são 230 mil famílias de pastores, né, nesse mundo de 1,5 milhão de quilômetros quadrados que utilizam os campos para os seus animais. Ao longo dos dias no interior, nós pudemos aprender um pouco sobre a vida nômade na Mongólia. A Sara, que foi a nossa guia, ela nasceu num ger, ela viveu a sua infância num ger, depois ia estudar na cidade, mas passava as férias sempre com os avós. Então, o ger, ele tem essa estrutura circular, é toda uma estrutura de madeira e coberta por um feltro de lã batido, e no topo é aberto para poder sair a fumaça, porque no centro nós vamos ter o fogareiro, né, com esterco de iaque, esterco seco de gado, né? E ele tem essa estrutura para ser desmontado a cada estação, né? Então eles vão para as pastagens de verão, mais ao norte nas montanhas, depois no inverno eles descem para as terras mais baixas, né? De uma forma que eles possam sempre alimentar o seu gado, né? Nós ficamos num ger bem tradicional em termos de estrutura, mas com algum certo conforto interno, né? Que era o Tourist Lux Ger Camp Suite Gobi, um gel lodge, que foi muito, muito legal para nós termos essa experiência de acordar e dormir nas estepes e conhecer um pouco da dinâmica dos mongóis, onde eles recolhem o gado no final do dia para estar mais próximo da ger, né? Ordenham o gado, toda a base da alimentação deles é carne e laticínios, né? Um vegano não iria funcionar na Mongólia, né? Então daí eles tiram o leite, o queijo, o iogurte, o leite fermentado, né? E as crianças recolhem os estercos secos, as mulheres cuidam da alimentação, os homens dos rebanhos, né? Então a vida nômade não está ligada com o nosso relógio, com o nosso conceito de tempo. Eles trabalham do nascer ao pôr do sol, exatamente conforme as necessidades de seus rebanhos, e 2 vezes por ano fazem as grandes migrações. Aqui os camelos, que vão ser o nosso meio de locomoção nesse final de tarde. Nós estamos no Gongo Khan, que é uma área que tem cercado com maciço rochoso, que o nome é um parque de 47 hectares. Nós vamos fazer nosso safari de camelos pelo Elsen Tassarkai, que é uma cadeia de dunas de areia, conhecida. Olhem só que bárbaro isso, né? Depois de um dia atravessando as estepes, chegamos no Little Gobi, no pequeno Gobi, para fazer a nossa Camel Safari ao pôr do sol. E olhem que pôr do sol!
Chegando em Karakorum, né, então, novamente, é a antiga capital imperial, né? E aqui, então, a gente vê famílias comemorando, provavelmente alguma data festiva, eles vêm com as suas melhores roupas, fazem fotos, né? Os casais, né? Karakorum foi a cidade imperial enquanto durou o Império Mongol, de 140 anos, mas a sede, de fato, durante 32 anos, na época de Ogudei, né, que ele vai construir a muralha de proteção, que nós temos resquícios até hoje, de 2 quilômetros em torno da cidade, né, e ela tinha o seu papel de centro econômico e político. Mas, como eles eram mongóis e viviam em tendas, não era bem o conceito de cidade como nós imaginamos, né? Então, era uma grande área cercada, onde se montava as tendas e ali acontecia a corte real, né? E as cerimônias, mas eles viviam nos yurts, né? O yurt ou ger é a mesma palavra. Ger em mongol, yurt em cazaque, que é um outro povo nômade vizinho da Mongólia, hoje Cazaquistão, né? E vai ser, né, em Karakorum, que ela vai ser totalmente destruída em 1380 pelos Mings, pelos chineses, e com os restos do que existia de construção da cidade vai ser construído o templo de Erdenzu, que é esse que vocês estão vendo aqui na foto, e é o que a gente visita. Né? Então, ele é um templo originário do século XIII, foi destruído pelos chineses no século seguinte, ele vai ser reconstruído lá naquele período, na Renascença budista, né, em 1586, por Altarram, que ele introduz o budismo, e nessa época era um complexo de templos com mais de 100 mosteiros e chegavam a receber 1000 monges. Né? E em 1937, né, então daí depois vai ter a queda a conquista pela Manchúria, depois a conquista chinesa, da República da China, finalmente os bolcheviques. Em 1937, ele é praticamente destruído, só ficam 3 mosteiros e os muros deste complexo. Aí ele volta a funcionar quando cai o Partido Comunista e retoma o direito religioso, né, nos anos 90. Então, hoje a gente visitou o mosteiro atuante, com monges. É lógico que os monges seguem a vida tradicional, mas estão conectados ali com o monge com seu iPhone na mão. Mas a gente pôde ver toda a questão da devoção, né? Como a religiosidade é importante para o povo mongol. Né? Então, apesar daqueles 70 anos de experiência comunista, né? Onde a religião foi perseguida, o budismo ele vai voltar e ele está muito presente hoje. Seguindo, a gente vai acampar também num outro ger aqui no entorno de Karakorum, onde a gente fez uma cavalgada, e observando esses lindos cavalos mongóis. Olhem só as tranças dos mesmos. A gente fala do gado, né? Então a gente viu camelo, já viu cavalos, né? Então são 70 milhões de cabeças de gado, né? Para uma população de 3 milhões, a gente tem 20 cabeças de gado por habitante, né? 46% de ovinos, 40% de caprinos, que a gente está vendo aqui na tela, 7% de bovinos, 6% de equinos e 1% de camelídeos. Então, essa é a população do gado da Mongólia, né, que se espraia por seus 1,5 milhões de quilômetros quadrados. Né? Muito se fala que talvez essa seja a última geração de nômades, né? Porque os filhos vão para os povoados, dos povoados vão para a cidadezinha maior, e depois vão fazer faculdade no Ulaanbaatar, não vão voltar para a vida dura, né, nômade, de enfrentar menos 40 graus no inverno, mais
20, 30 graus no verão, né? Ter que deslocar e trabalhar do nascer ao pôr do sol, né? Aqui a gente vê parte do gado bovino, que corresponde a 7% do rebanho do país. Eles controlam a estrada. E, finalmente, né, a gente passa por um campo de um rebanho de camelos, né? Então, lá a gente vê os Gers. Vocês podem ver que, independente, mesmo no Ulaanbaatar, em bairros populares, no entorno da cidade, as pessoas ainda vivem em Ger, né? Então, essa ligação com a habitação tradicional, o lar mongol, né? Ele está super presente. Mas ali você vê carros modernos, ao lado dos Gers, né? E aqui um rebanho de camelos. Então, tem uma porta principal, né? Uma única porta, e ao longo das paredes, né, colocados os utensílios de trabalho, as sementes, no centro os alimentos, os laticínios, né? E a vida toda se dá nessa casa ambulante, né? Que depois de alguns meses ela vai se deslocar buscando novas pastagens. Isso que é Corcova, hein? Que Corcova linda! Então, a gente que está acostumado com os dromedários do Oriente Médio, Norte da África, aqui na Ásia Central que a gente vê os autênticos camelos com as duas corcovas. E aqui a doçura de uma menina da Mongólia, recebendo nossas canetinhas. Como a gente gosta, né, quando se visita países mais pobres, né, não se leva nem doce, não se dá dinheiro, se dá caneta, lápis, né, que é a educação que transforma. Olha só que amor essa menina. E agora eu vou levar vocês para a última experiência agora na Mongólia, conosco, que vai se visitar um clã, né, que vai seguir viagem. Então, aqui a gente visita como eles vivem, que vocês podem ver os artefatos, né, utilizados ali para fazer o queijo, o iogurte, né, para trazer a lã, como é feito, como é revestida o ger com esse feltro prensado de lã, né, abertura em cima para poder sair a fumaça. A vestimenta tradicional mongol. Os mongóis são grandes arqueiros, cavaleiros, né? Então vão ser no arco e flecha que eles têm algum dos prêmios, medalhas nas Olimpíadas, né? Então também uma forma de enfrentar o longo inverno, né, com a música. Aqui a gente vê o mongol com um dos seus instrumentos musicais tradicionais. E você sabe também que é da Mongólia que vai, só olhando esses traços, né, a gente lembra um pouco dos nossos indígenas, né, vão ser da Mongólia, ou dessa área central, que eles vão migrar há 25 mil anos, vão atravessar o Estreito de Bering e vão povoar as Américas, né? Então, os nossos indígenas de Norte, Meso e Sul América, né, eles vieram através do Estreito de Bering da Ásia, dessa região onde nós estamos mostrando para vocês. Aqui é o refrigerador, né, com a carne seca para viagem. Então, carne, dos gados eles extraem tudo, né? Aí vai ser a carne, os laticínios, vai ser animal de carga, animal de trabalho. Aqui a gente vê o cavaleiro compactando esses panos de feltro compactado. Yak
É o bovino de grandes altitudes, né? Então, o iaque é um bovino muito resistente, que vocês conhecem no Tibete, em outras regiões e aqui na Mongólia também, né? Então, ele é um animal de carga muito forte. E aqui, então, eles estão começando a se organizar para desmontar esse conjunto de habitações, né, para ir para o próximo local. Então, aqui a carroça, os iaques. Então, foi muito legal, né, esse convívio com a vida nômade, porque a gente vê a utilização de todos os rebanhos, né? Então, o iaque, o camelo, o bovino, o equino, os caprinos. Então, aqui já estão os iaques já com uma carga, então uma caixa com equipamentos da casa já estão aí dentro. E começam o caminho para essa migração em busca de novas... Aqui nós estávamos no final de agosto, né? Final do verão, eles estão indo para as passagens de outono. Isso. E com essa cena aí bucólica, né? Então, a gente termina essa apresentação. Aí eu agradeço muito a companhia de vocês, né, por a viagem pelo mundo mongol. Aqui tem o meu e-mail, para quem não é da casa, e o meu blog, onde tem toda essa história relatada. Tá? Então, depois, ao se inscreverem, vocês colocarem os e-mails de vocês, eu mando esse endereço do blog que vocês vão poder, conforme eles foram registrados em tempo real. Né? E já aproveito para convidar vocês para a próxima segunda-feira. Hoje foi excepcionalmente na terça, mas meus lives vão ser sempre nas segundas-feiras, pelas próximas 15 semanas, né? Onde vou estar apresentando em cada encontro alguma parte interessante do planeta. Então, com isso, finalizo o compartilhamento e a Marisha pode abrir os microfones para quem quiser falar. Eleonora, o que tu achou? Só um pouquinho, gente, que eu estou vendo aqui como abrir todos os microfones, tá? Não, mas eu acho que cada um pode abrir o seu. Não? Cada um pode abrir o seu, acho que é melhor. Daí, se vocês quiserem compartilhar alguma experiência, fazer perguntas para o Beto, fica mais... Pronto, abriu. Gostei muito, Beto. Nessa eu não estava com vocês, eu encontrei depois, né? Mas isso. Adorei. Pegou a parte final na Rússia, né? Então, o Transiberiano tradicional, eles ficam só em Ulaanbaatar, né? Então, eu fiz uma reestruturação. Eu fiz uma customização para a gente ficar mais tempo e foi muito acertado. Acho que todo mundo que está aqui, que viajou com a gente, curtiu muito, porque ir para a Mongólia, não ir para as estepes, não dormir num ger, por mais que possa ser um pouquinho desconfortável, mas todo mundo amou, né? O banheiro era na cabaninha do lado, né? Mas foi uma experiência fantástica. Muito bom. Célia, adorei. Conta Beijos. Aí. Oi, Suzana. Correspondeu à tua lembrança? Suzana viajou. Nossa, deu para viver de novo a viagem, muito bom. A Suzana, e o gato te visitou ou não? Não, não deixei ele entrar. Tá? Porque, gente... Ele queria muito. Mas não deixei. Nós tivemos um gato sapeca no nosso Gers lá, que tudo que era cabana de menina, ele ia entrando lá e ficava. Daí, abria uma porta, saía, ele já entrava do vizinho.
E o céu, gente, quem já teve experiências de acampamento, seja em deserto, seja em estepes, né? Essa imensidão do céu, por não ter nenhuma fonte de luz e de barulho, né? Faz com que seja fantástica a experiência, e por isso que a gente entende a adoração de Gengis Khan para o eterno céu azul, né? Ok. Annelise, nos conta o que tu achou, correspondeu à tua lembrança afetiva? Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Ai, Beto, assim, eu estava até pensando agora essa semana, né? Que maravilhoso foi para mim ter feito todas as viagens que eu fiz o ano passado contigo, né? Parece que a gente achava que alguma coisa ia acontecer. Estava prevendo, né? E foi assim o maior presente que eu me dei de aniversário foi essa viagem. Eu nunca mais vou esquecer. Que legal. Eu amei a Mongólia e um dia eu quero voltar lá. Não quero demorar muito, não. Tu sabe que eu tenho um cliente, não sei se ele está aqui, o Rui Lusato, o Rui e a Tânia. Eles gostaram tanto da Mongólia que eles voltaram uma segunda vez e foram lá para a fronteira com o Cazaquistão, sabe? A Mongólia profunda, como a gente diz, né? Estava muito legal. E o que eu acho... Foi uma experiência incrível. O que eu acho é exatamente isso, né? Praticamente todos que estão aqui são pessoas muito viajadas, né? Como cada vez mais a gente tem que ir mais longe, né? Para ver uma cultura intacta, né? Não globalizada e tão orgulhosos do seu legado, né? E isso a gente vê o tempo inteiro na Mongólia, pelo menos na Mongólia das estepes, né? Com as vestimentas, a religiosidade, né? Todos esses elementos que compõem e fazem uma cultura única, como é a cultura da Mongólia, né? E eu vou colocar depois também, vou passar para vocês o livro que foi a minha base da pesquisa sobre essa nova visão do Gengis Khan, que é Gengis Khan e a Formação do Mundo Moderno, do Jack Weatherford, né, que é uma fascinante revisão histórica da imagem do bárbaro sanguinário, um líder visionário cujas conquistas uniram as culturas florescentes do Oriente à Europa, desencadeando o despertar global. Então, eu mando para você. Leu ainda esse livro, vocês têm de ler. E também um outro que eu não li ainda, mas que vários dos meus colegas de grupo leram, que são 4 volumes que mostra a vida, o dia a dia da vida nas estepes. Né? Isa, é mais ou menos essa a descrição da série? Daquela série? 5 livros. São 5 livros. Ele, na realidade, é a vida, é a história, desde o Gengis Khan, vou dizer assim, ficando órfão, tá? E conquistando, lendo o que tu escreveste sobre a questão que sempre se fala como ele é bárbaro, coisa assim. Mas quando tu lê o livro, tu vê a quantidade de gente que morre, mas todas as pessoas que lutam com ele por as conquistas, elas estão ali e sem pensar que elas vão lutar e vão morrer. Então é muito interessante ver assim, não é fanatismo, mas é a paixão que ele conseguiu que todos estivessem junto com ele para fazer toda essa conquista. E daí dele vai para os filhos e o Jedi. Eu estou agora indo para o 3º volume. Mostra a capa do livro aí. Está com o livro aí? Tá, o Gordo está lá no quarto. O Gordo já leu os 5. Tá? Não sei se ele tem mais tempo, ele lê mais rápido, mas ele leu todos eles durante o verão. A gente quase não conseguia ver ele na praia, porque ele se isolava com aqueles
livros ali para... É que tu cuidou dos netos, por isso, não deu. Netos. É. Os netos também são dele, né? Mas não. Esse é o volume 3. Esse aqui. Mais para cima. Consegue ver a qualidade? Sim. Acabou. Perfeito. E eu mando para vocês depois. Esse é o volume 3, tá? E cada volume tem um nome, a série Conquistador é o nome da série dos 5 livros, e até nesse aqui está escrito: o retrato fiel de um homem tomado pelo desejo de unir seu povo. E ele conseguiu. Depois do sofrimento, do abandono e da fome, ele, que nem tu disseste, aquilo ali foi impulso para a vida toda que ele teve. Eu estou achando muito interessante, bem apaixonante assim, ler isso aqui. Não, Antes o meu marido, bom era ter lido antes, mas eu não sei se eu ia gostar tanto do que como eu estou fazendo agora. Não, eu acho que a viagem ela tem todos os 3 estágios, né? A preparação, que é muito boa, né? Tem toda uma expectativa e leituras e filmes, né? Daí o in loco, né? Que a gente absorve e é a história, a realidade passando nos nossos olhos, a gente imerso nesse mundo, né? E depois, onde a gente já tem a informação prévia, já temos visitado, e então a leitura ela é muito mais envolvente, porque tu tens uma sintonia, né? Uma cumplicidade com o tema, o personagem, né? Então eu acho legal as 3 fases, né? É muito interessante assim, eu imagino, vamos dizer assim, à noite, que nem tu falava, que ele gostava muito do céu, nós lá naquelas estepes, e tu imaginar ele organizando 20 mil, 50 mil, 100 mil homens marchando por todas aquelas estepes para ir em direção a algum lugar que ele queria conquistar. Não, são feitos incríveis, a gente não consegue imaginar, né? Naquela época sem informação, né? Não tinha Google, não tinha nada, não tinha, né? De conseguir se deslocar, logística. Daí, para quem não leu o livro, né? O grande talento ele só conseguiu porque ele tinha uma equipe de engenheiros e eles iam construindo o que era necessário ao longo do caminho. Ponte, estradas, ou sei lá o que quer que seja. Eles planejavam quando iam, para ter as pastagens, ou seja, eles tinham esse cuidado do conhecimento do clima, né? De previsão para ter as devidas pastagens ao longo do seu trajeto, né? E a questão de sitiar as cidades, né? Cortando todo o abastecimento, levando ao estrangulamento da vida para elas acabarem se sitiando, né? E controlar tudo isso, né? Então, imagina que em 20 anos ele conquistou tudo que conquistou e seus descendentes mantiveram, né? De uma forma ou outra, né? Grande parte dessas conquistas, né? E o sucesso dele, porque ele era realmente um líder nato, que ele conseguiu ter pessoas, vamos dizer, que nem os 3 irmãos dele, tá? Que lutaram com ele, apaixonados. Outras pessoas que ele agregou e que eles faziam de tudo para deixá-lo feliz e que ajudar nas conquistas dele, né? Não, é para nós que somos alguns de nós aqui que somos do mundo empresarial, qualquer um que tem trabalho com equipe, né? Ele tinha um controle de equipe assim fantástico, né? Isso que a Isa está colocando, os seus generais eternamente fiéis até o final, né? E imaginando que ele surgiu, talvez até por isso, né? Num regime de conflitos contínuos, né? Aquelas clãs estavam sempre em briga entre elas, né? E ele vai as unificar. Para isso nós temos que ter a grande imagem do líder constituído, né?
e depois levando para todas essas conquistas, e os seus generais o acompanharam até o final da vida. A única coisa que faltou no teu apresentação foi a banda que nós ouvimos lá num guerra. Pessoal, os vídeos eles ficam muito trancados na apresentação no Zoom, mas depois de eu salvar essa apresentação, eu vou complementar com vídeos que nós tivemos, tanto ali da formação da caravana, né? Questões das músicas que o Pes está falando, né? Então, depois, quando eu mandar o link para vocês, ele vai estar enriquecido. Queria agradecer a presença. Vamos matar um pouco de saudades? Fui! Tchau, gente! Não é na Mongólia. Eu coloquei no chat. Oi, No Beto. chat o nome dos livros, se alguém quiser pegar agora. Perfeito. Beijo, Marta. Beijo a todos. Querida, tchau. Tchau, Beto. Obrigada.